desbravadores. Bem, nesse requisito 3, eu estou homenageando o Clube Reino Marinho, daqui de Lagarto também, o clube que me formou, o clube que eu participei desde que eu era criança. Passei para a direção, participei da direção, me ajudou a me formar como cidadão, como desbravador, como homem de bem na sociedade. Então valeu Reino Marinho e valeu a todos que estão participando do Clube Reino Marinho agora. Requisito 3 pede para você diferenciar surto, epidemia, pandemia e endemia. A diferença principal é quanto eles atingem de população, certo? Então o primeiro que eu coloquei, eu já vou falar primeiro sobre endemia, apesar dele ser o último do requisito, mas eu vou falar dele primeiro porque ele é um pouco diferente dos outros. A endemia é uma doença típica de uma região que acontece com muita frequência naquele lugar, certo? É restrito daquela região, daquela cidade, daquele estado, daquela região. Por exemplo, nós temos algumas regiões que são específicas da região, algumas doenças que são específicas da região norte do nosso país. Um exemplo é a febre amarela. Febre amarela geralmente acontece muito lá no norte. Quando a pessoa vai viajar para o norte, ela é muito aconselhada a receber a vacina contra a febre amarela, porque lá é uma região endêmica dessa doença. Ou seja, lá nessa região acontece muito dessa doença, ok? Então endemia tem a ver com isso. Uma doença que acontece sempre em uma determinada região. Agora vamos às outras. Surto é quando tem um aumento repentino no caso de alguma doença em uma região restrita, pequena. Então, por exemplo, eu vou ler o primeiro texto. Para ser considerado surto, o aumento nos casos deve ser maior do que esperado pelas autoridades. Em algumas cidades, por exemplo, a dengue é tratada como surto e não como epidemia, pois acontece em regiões específicas. Essa é a característica do surto. Aumenta muito de uma vez só em uma região específica, ok? Então teve um surto de dengue, um surto de zika, na cidade, no bairro, então na cidade toda, porque aumentou mais do que era esperado naquela região, ok? Naquela cidade e tal. Uma doença que não é costume de ter. É importante isso, porque se for costume de ter sempre surtos dessa doença, aí vira uma endemia. Epidemia é quando um surto acontece em muitas regiões, ela vira uma epidemia. É a mesma coisa de surto, só que aumenta a região. Surto é quando é uma região específica. Endemia já é uma região maior. Tipo, aconteceu um surto em Lagarto, um surto em Itabaiana, um surto em Aracaju, um surto em Salgado, um surto em Itaporã. Então, na verdade não é um surto, é uma epidemia no estado de Sergipe, entendeu? Ou então, aconteceu um surto no bairro tal, no bairro tal, no bairro tal, no bairro tal, no bairro tal. Quando eles vão ver, eles não vão mais chamar de surto nos bairros, eles vão chamar de epidemia na cidade. Entenderam? Então, quando acontece em várias regiões e forma uma região maior, isso é chamado de epidemia. Quando junta vários estados, pode acontecer um surto em vários estados da mesma região. E aí se chama de epidemia daquela região, na região norte, na região nordeste. Agora tem que lembrar que são doenças que não acontecem sempre. Não pode ser uma doença que acontece sempre naquele lugar, porque senão isso é uma endemia. Lembra disso, hein? E o último é pandemia. Pandemia é a pior escala que tem, porque a pandemia ela não atinge regiões, ela atinge continentes. Então ela sai daquele continente e começa a invadir outros continentes também. A gente teve algumas pandemias recentes. Quem é um pouquinho mais velho, nem precisa ser muito, lembra da última que teve do Ebola, que todo mundo ficou com muito medo da pandemia do Ebola, que estava na região africana e começou a ir para outros continentes do mundo. Graças a Deus foi controlado. Hoje nós temos o coronavírus. O coronavírus é uma pandemia. Por quê? Porque ela não está mais só na Ásia,
não está mais só na Europa, ela também já está na América, ela atingiu quase todas as regiões do planeta, se não todas, né? Regiões do planeta. Então isso caracteriza uma pandemia, quando o local atingido envolve os continentes, ok? E aí tem outro exemplo que eu coloquei, que é em 2009 nós tivemos a gripe A, que era a gripe suína, que a gente vai falar mais pra frente, outro requisito sobre ela, ok? Teve isso recentemente também, e começa com surto, depois vira epidemia, se começar a ter vários surtos em vários locais, vira epidemia, e vira pandemia se tornar ser caso mundial, se começar a atravessar a fronteira dos continentes, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e que possam fazer o requisito de vocês agora, explicando a diferença entre endemia, surto, epidemia e pandemia. Abraço a todos e tchau!